Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Em São João 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tem visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando Jesus estava aqui, em carne, a maioria das pessoas chocaram com o véu. Não puderam ver que ali estava o verdadeiro Deus e a vida eterna. E os judeus não criam de jeito nenhum. Eles criam em Moisés, mas eles chocavam com o véu. E hoje é da mesma forma. Deus tem enviado o profeta de Malaquias 4, Apocalipse 10, e as pessoas chocam com o véu, porque Jesus fazia a obra do Pai. E Jesus, ele ressuscitava, ele curava, ele abria os olhos do cego, pregava para os pobres, e alguns não cria, a maioria não cria, porque eles tinham Moisés como pai. Mas se eles conhecessem Moisés, eles conheceriam Jesus, porque Moisés falou de Jesus, o profeta irmão Brana falou de Jesus, mas hoje não é diferente. E a gente viu muitas maravilhas que Deus fez através do profeta, curando, ressuscitando, abrindo os olhos do cego, fazendo prodígios e maravilhas, e as pessoas ainda chocavam com o véu. Não poderia ver que ali estava Deus operando através do profeta. E hoje, da mesma forma, o profeta já foi. E o Espírito que estava no profeta está sobre um povo ungido, sendo preparado por Deus para a subida no rapto. Mas as pessoas querem um caminho fácil, que é o caminho do sistema, que é o caminho das religiões, e como Adão, né, escolheram ali o seu próprio caminho, e muitos homens do passado escolheram os seus próprios caminhos, mas, na verdade, Abraão, Isaac, Jacó, eles ficaram ao lado de Deus. Noé ouviu a voz de Deus, e hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus. É Deus falando conosco através das mensagens. E Israel, eles perdeu a salvação naquele dia ali de Moisés por incredulidade, porque eles não criam que Moisés era um enviado de Deus. Hoje, quantas pessoas não crêem que o profeta foi um enviado de Deus? Mas vamos ler aqui nessa mensagem o caminho de Deus feito para nós. No parágrafo 22, o homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus
Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer, ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso na semana. Nós estudamos da Escritura. Ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folha de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Não deu certo ali no passado, hoje também não dá certo. Hoje, milhares de religiões. Hoje, se nós sair nas praças, nas ruas, perguntar às pessoas se eles conhecem essa mensagem trazida através da voz do sétimo anjo, ninguém fala assim, eu nem nunca vi falar. E olha que nós distribuímos folheto, nós pregamos, falamos da graça, da grandeza de Deus, mas se perguntar cada uma pessoa que está na praça, nas ruas, qual religião eles pertencem, ele vai falar da Assembleia, Maranata, Deus Amor, Quadrangular, ele fala todos, mas cadê Jesus? Quando chegar no final, vai ter uma decepção, porque nós estava lá, Deus tirou nós do sistema, tirou nós da religião e trouxe nós para a presença dele. Porque o único lugar de segurança é somente em Jesus Cristo. Todas aí, essas religiões são cobertura. As pessoas falam que está numa religião porque é status. E religião não salva. O que salva nós é a palavra de Deus. Deus já salvou nós há 2000 anos atrás. Ele já curou, ele já ressuscitou, ele já deu nós a bênção. Hoje, as pessoas não vê que o sistema hoje está cada vez mais podre, mais corrompido e rico. Porque Jesus, ele deu nós o evangelho de graça recebeis e de graça dai. Mas o sistema vende. E as pessoas têm o prazer de pagar para o sistema e ainda pagar para ir para o inferno. De graça, você recebe a palavra de graça e crê na palavra, porque ali a salvação é de graça. Jesus só quer que você crê, receber a palavra dele, como ali nós acabamos de ler aqui, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Olha, quanto tempo Filipe caminhou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus fazer prodígios e maravilhas, e ainda ele não sabia que o Pai estava em Jesus. A plenitude da divindade estava ali em Cristo. E hoje também não é diferente. Como eu já disse, as pessoas chocam com o véu. Por que eles crucificaram Jesus Cristo? Porque teve ciúme de Jesus. O sistema teve ciúme de Jesus. As religiões teve ciúme de Jesus. Porque Jesus não veio na sinagoga deles. Jesus veio de uma maneira simples, diferente. E eles falavam
Eles estudavam a Bíblia, eram estudiosos. Eles viu Moisés, eles viu os profetas do passado ali, falou da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, eles passaram por alto. E Jesus e Deus falou que ia enviar um profeta nesses últimos dias. E as pessoas preferem receber uma religião do que receber um profeta, vindicado por Deus. Mas Deus diz: examinar as Escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna. Mas as pessoas querem examinar as religiões. Quer descansar nas religiões. Mas o descanso do cristão é na palavra, é em Jesus Cristo. Nós estamos descansados em Jesus Cristo. O homem, ele quer o seu próprio caminho. E só existe dois caminhos. Ou o caminho do homem ou o caminho de Deus. Mas o caminho de Deus é certo. O caminho do homem é errado. Mas um dia, Marta e Maria, Lázaro estava doente e Jesus era muito amigo de Marta, Maria e de Lázaro. E quando Lázaro estava doente, Jesus não estava lá. Jesus estava numa jornada com seus discípulos. E Marta mandou chamar Jesus. E Jesus, ele continuou a sua jornada. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E naquele instante, Jesus fala com seus discípulos que ia visitar Lázaro, que Lázaro dorme. E um dos discípulos disse: se ele dorme, então ele está salvo. Então Jesus falou abertamente: Lázaro está morto. Convém que eu vá. Mas vou ler aqui no parágrafo 117 o testemunho de uma verdadeira testemunha. Mas estava ali perto de Jesus o seu irmão morto e no sepulcro. A corrupção havia começado. Seu corpo estava acabado e ele estava simplesmente mortificado. Ali no sepulcro, os vermes já estavam rastejando para dentro do seu corpo, os vermes da pele, e o seu rosto tinha se abatido. Porém, ela disse: Senhor, nós cremos que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nós temos certeza disso. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele não choca com o véu. Mas quando a pessoa é incrédula e está confiado numa religião, ele não tem essa firmeza, como Marta tinha esta firmeza, que tu és o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo. E hoje, da mesma forma, nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É aonde nós estamos firmados. É aonde Marta estava firmada. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora, eu vou mostrar-te que eu sou quem eu era. E falara que eu era. Eu darei testemunho disso. Eu provarei a minha afirmação de que eu sou o que sou.
onde o enterrasse, nós damos testemunho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. E este é o alimento do cristão. A palavra de Deus é o alimento do cristão. Toda a palavra, a mensagem da hora é o alimento do cristão. Muitos estão com a luz apagada, porque não está alimentando da palavra de Deus, não está alimentando da mensagem da hora. Quantos que estão sem luz? Quantos que estão sem brilho? Porque às vezes está cansado, está desanimado, não tem força para pegar uma mensagem para meditar, não tem força para abrir a Bíblia e meditar, porque Jesus disse em São Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é alimento para o cristão. Então, este maná foi rejeitado por Israel, pelo sistema denominacional, e olha que eles estão com a Bíblia na mão, mas não tem a revelação. O que importa é a revelação da palavra. A mensagem veio para revelar a Bíblia. Então, a nossa luz, ela brilha mais e mais de acordo com o que você vai meditando na palavra, vai se alimentando. Quanto mais você alimentar, mais brilho você vai ter. E mais perto de Deus você vai chegando. Então, mostrando as suas partes humanas, ele chorou como aqueles que choram. Ele ri com aqueles que riem. Ele está em vitória com aqueles que estão em vitória. Vamos mantê-lo em vitória? Ele foi até o sepulcro e permaneceu ali quando eles tiraram a pedra. E ali, aquele pequeno corpo deitado ali dentro, com os vermes nele, corrompido, deitado sobre a terra, rosto abatido e com a corrupção iniciada, ele falou aquela palavra: Lázaro, sai para fora. Aquele homem que havia estado morto levantou-se e viveu novamente. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu estava morto e ele me chamou do sistema, porque o sistema, a religião é um sepulcro. Ele está prendendo as pessoas, mas Jesus me chamou e Jesus está te chamando. Sai desse sepulcro, sai desse lugar frio, vem para a presença de Deus. O único lugar de conforto, o único lugar de segurança é somente em Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é a verdade, porque Ele disse que era o testemunho dos profetas, o testemunho da natureza, a testemunha dos profetas, a testemunha de Jesus. E ele nunca deixou-se sem uma testemunha. Deus tem sempre tido sua testemunha. E você, eu, nós somos uma testemunha do Senhor Jesus, seja no trabalho, dentro do lar, na vizinhança, seja no mercado, seja aonde for, nós somos uma testemunha de Cristo. E nós temos que dar testemunho de Cristo, porque o mundo não tem vergonha de dar testemunho do mundo, mas nós damos testemunho do Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o nosso descanso. E arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E que Deus abençoe todos que ouvirem esta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo.